Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre faço esse pedido, eu quero reforçar mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar também a sua opinião, deixa aí o seu comentário, que é muito importante. Outra coisa é, compartilhe este vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. É importante que isso seja feito para que este canal se torne relevante e que a palavra de Deus possa ser semeada com muito mais qualidade para muito mais pessoas. E também, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Tudo isso é muito importante para que o canal possa crescer e para que a palavra do Senhor possa alcançar muito mais pessoas. Nós vamos a uma breve vinheta, logo em seguida eu quero dar início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Obrigado por você ter me aguardado. Nós vamos a mais uma mensagem. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu ministrei outro dia numa igreja nossa, é o desafio de amar. E quando se fala em desafio de amar, a gente lembra, a primeira coisa é casamento, é família. Então é uma mensagem que realmente é destinada a casal, a família, a pais e filhos. É muito importante que a gente de vez em quando pare para ouvir essas coisas, para que a gente possa alinhar também os nossos conceitos de família, de obediência, nossos conceitos de fidelidade. Tudo isso faz parte. E aqui, quando nós lemos aqui no verso 18, no capítulo 18, fala que tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra, ele também será concordado no céu. Então, se eu, com a minha esposa, se eu dentro da minha casa, com a minha família, eu quero ter uma vida boa, adequada, nós temos que viver, estar na mesma visão. Assim como num casamento, inicialmente falando, é algo que tem que estar, o casal tem que estar na mesma visão para que as coisas dê certo. Mas quando se fala de conceitos de família, é também da mesma forma, não muda. Não é porque a família antigamente era só o marido e a mulher e hoje tem os filhos que mudou alguma coisa, não. Todos têm que estar na mesma direção, têm que estar no mesmo foco. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse desafio de amar, que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E isso só depende de quem? De você e da pessoa que está do seu lado. É a única coisa que depende. Eu estou casado há 46 anos. Não quer dizer com isso que a minha vida tem sido um mar de rosas durante todo o seu trajeto. Não, nós tivemos muita diferença. Eu e a minha esposa tivemos nossas lutas com os nossos filhos, não somente pelas necessidades que eles tinham, mas também para poder moldar o seu caráter. Então, isso tudo é importante a gente entender e a gente caminhar juntos, como casal, como família. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do desafio do amar. Nossa vida, ela é cercada por desafios. Você é desafiado em todos os momentos da sua vida, em todas as áreas. Você é desafiado na sua vida profissional a ser um grande profissional. E para que você seja um bom profissional, você tem que aceitar o desafio. E esse desafio, ele vem repleto de muitas coisas, vem repleto de frustrações, ele vem com muitas situações que você tem que saber contornar. Por isso chama um desafio. É um desafio você ter uma boa profissão e saber exercê-la com qualidade. É um desafio também você poder criar um patrimônio um dia na sua vida. Então tudo isso depende de lutas, depende de situações que você vai viver ali no seu dia a dia, que você vai aos pouquinhos alcançando aquilo que você tem buscado. Um outro desafio muito grande é o desafio de você manter uma vida social saudável, amigos, pessoas sinceras do teu lado,
pessoas leais. Para isso tudo você também tem que ser assim, você também tem que ser uma pessoa que seja leal, que seja alguém que as pessoas gostem de estar perto. Tem também a questão de uma vida saudável, também é um desafio, porque nós vivemos num mundo hoje que se come muito mal, sabe? As pessoas comem muita bobagem nas ruas e para manter uma vida saudável é um desafio, porque as coisas que a gente costuma dizer que não são saudáveis são as mais gostosas. Tudo é mais ou menos parecido dessa forma. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Recentemente, eu fiz algumas decisões na minha vida por causa da saúde. Não que eu estava sentindo alguma coisa, mas eu tomei uma decisão de cortar algumas coisas na minha vida e eu percebi que aquilo foi uma mudança boa. Só que para mim alcançar aquilo foi um desafio, porque eu tinha alguns hábitos que eu tinha que tirar da minha vida. Inicialmente não é fácil. Quando você se põe na posição de mudança, você sabe que você vai enfrentar alguns confrontos. E aí você entra no desafio do amor, o desafio de amar uma pessoa. Como é que funciona isso? Talvez o maior desafio seja o de amar alguém apenas pela decisão de amar e aceitar viver todos os dias da sua vida ao lado dessa pessoa. Então é importante a gente conhecer esse conceito chamado amor e a gente saber lidar com ele no nosso dia a dia. Porque amar não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Amar nos retira da nossa zona de conforto, primeiramente. Quando a gente fala sobre amar aquela pessoa que nós vamos viver com ela o resto da nossa vida, antes nós estávamos na casa dos nossos pais. Na casa dos nossos pais, muitos têm aquelas responsabilidades de ter que estar ajudando em casa, porque às vezes o salário do pai não é tão bom, mas o filho pode e deve ajudar sim, porque afinal de contas, ele também usufrui daquela casa, ele usufrui do conforto, por menor que seja, ele usufrui de uma cama para dormir, de uma comida para comer, então ele pode ajudar, com certeza. Mas mesmo nesse tempo, quando você está ajudando dentro da sua casa, ainda é uma coisa que não te abala tanto. Por quê? Porque a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é daquele que é o sacerdote do lar, daquele casal que são os seus pais, que cuidam de você como filho e dos teus irmãos e da família de uma forma geral. Porém, vai chegar um momento que você vai tomar a decisão de seguir a sua vida, de criar a sua própria família, através de que você conhece alguém e vocês chegam no denominador comum de que vocês querem ficar juntos, e aí começa um novo processo. Vocês vão ter que se adaptarem, porque vocês vêm de culturas diferentes, não é uma cultura de país, mas é uma cultura familiar. Alguns pais criam os filhos com um determinado rigor, outros com um pouco mais de liberdade. Alguns pais determinam alguns filhos o que deve e o que não deve fazer, outros não determinam nada. Alguns pais, filhos estudam, dormem até a hora que quer, não tem nenhuma responsabilidade dentro da casa, outros fazem com que os filhos tenham. E quando você pega essas duas pessoas totalmente diferentes e põe para morar debaixo do mesmo teto, o que vai acontecer? Normalmente, quando você sai da zona de conforto, você pensa em algum momento que você ainda pode continuar agindo como você agia antes. Aquele que já tinha uma certa disciplina é bom, porque com aquela disciplina ele vai conseguir fazer coisas boas e vai até trazer coisas melhores até para aquela família que ele está constituindo. Mas e aquele que era indisciplinado, que não tinha uma disciplina mais adequada ou mais próxima daquela que você tem? Fica bem complicado. Então, você não tem que estar ao lado de uma pessoa pela questão da disciplina, porque isso aí se conquista no meio da vida, no meio do caminho. Você tem que estar porque você ama. Mas e amar essa pessoa com todas as diferenças que ela tem, como é que é? Não é fácil. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então nós vamos ver aqui, nesta mensagem que eu quero trazer para nós, 5 sinais que mostram um verdadeiro amor. 5 sinais que mostram que a pessoa realmente ela ama e que ela está no caminho certo. Não são os únicos sinais que nós vamos ver, mas são estes sinais que identificam para você se você é uma pessoa que ama e se você é uma pessoa que também recebe um amor do outro lado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro sinal que eu queria falar, ele está no livro de Gálatas, capítulo 6, no verso 4, que diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, nós temos que ter uma análise nossa, introspectiva, de quem nós somos, sabe? De quem eu sou,
o que eu represento dentro daquele convívio que eu estou agora, o que eu preciso representar. Então é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso primeiramente, como é que diz? Amar a mim mesmo. Eu preciso me conhecer e preciso respeitar e amar a mim mesmo para que eu possa amar as outras pessoas. Sentir-se confortável para ser autêntico, sem precisar fingir ou esconder sua personalidade. É um forte indicativo para o relacionamento puro e saudável. Ou seja, nós temos que ser autênticos, não podemos esconder quem nós somos. Se nós temos algum desvio de conduta, isso tem que ser tratado. Não podemos simplesmente insistir que nós estamos certos e que aquilo não precisa mudar e que só quem tem que mudar é a outra pessoa. Muitos casamentos não dão certo por causa disso. Muitas vezes a mulher quer mudar o homem quer mudar a mulher, mas ninguém aceita ser mudado. Então precisa que isso seja mudado na vida da pessoa. A pessoa tem que entender que se a minha esposa pode mudar, eu posso mudar também. A esposa tem que entender que se o marido dela pode mudar ou deve mudar, ela também precisa. Então, quando isso é compreendido, fica muito mais fácil. E volto a dizer sobre a questão do respeito e do amor. Eu tenho que respeitar e amar primeiramente a mim, para que eu possa saber amar e respeitar as pessoas que estão à minha volta. Segunda situação que eu quero trazer é a prioridade e futuro juntos. Quando você se une com uma pessoa pelo sagrado laço do matrimônio, você passa a ser um só, como a própria Bíblia fala. Não são mais dois, mas apenas uma carne. Então, por sermos um, nós temos que ter os mesmos objetivos. Nós temos que ter os mesmos sonhos. Os nossos sonhos têm que ser alinhados. Os meus ao dela, os dela ao meu. E esses dois, os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Então, o que acontece? Quando nós unimos aí nós entendemos essa prioridade e pactuamos que o nosso futuro tem que ser juntos, as coisas com certeza vão andar de forma diferente. Então, quem está ao seu lado prioriza você e faz planos a longo prazo que incluem você no seu futuro. Eu não posso fazer planos que só sirvam para mim. Eu tenho que fazer planos que sejam para mim e para minha esposa. Os nossos filhos, eles serão inseridos nos nossos sonhos, porém os nossos filhos vai chegar uma idade que eles vão bater asas, eles vão embora. Eles vão ter os próprios sonhos deles, vão realizar os próprios sonhos. Então, os meus sonhos têm que estar alinhados aos sonhos da minha esposa. Eu não posso, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, que às vezes pode até acontecer em algumas casas, tipo assim, o casal tem filhos, os filhos têm sonhos. Aí um dos filhos tem o sonho de viajar para o exterior, estudar numa grande faculdade lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, não sei onde for. E os pais acharem que eles têm que estar juntos. Não, pode ser até que estejam, por uma questão de eles também terem um sonho alinhado com aquilo. Mas não que eles tenham que, muitas vezes tem pais que querem, por causa do sonho de outra pessoa, por causa do sonho dos filhos, eles querem mudar a história da vida deles. Então nós precisamos ter essa realidade. Os meus filhos, eles vão ter os seus próprios sonhos, eles têm os sonhos deles, e eu não me interfiro. Se eu fizer parte dos sonhos dele, vai ser de uma forma participativa de longe, porque na realidade o sonho é dele, não é meu. Os meus sonhos têm que ser alinhados com os sonhos da minha esposa, e aí sim, nós vamos juntos no futuro. Como eu sempre falo, eu não vou para nenhum lugar sozinho. Aonde eu for, a minha esposa vai estar comigo. Se eu tiver que fazer uma viagem de emergência, de trabalho, é diferente, o que hoje não é mais necessário, porque eu já estou aposentado. Quando eu estava na ativa, algumas vezes eu precisei fazer viagens curtas de um dia para o outro. Aí tudo bem, não dá para levar minha esposa. Mas eu não vou fazer uma viagem de lazer, por exemplo, deixando ela em casa cuidando dos filhos e eu ir passear. E vice-versa. Também não vou mandar ela num passeio simplesmente para ela poder curtir a vida, se divertir e eu ficar em casa. Então não tem cabimento, um casal não pode, um tem que estar inserido no futuro do outro. Esse é o segundo tópico que eu falo. O terceiro tópico que eu trago para nós é muito importante, e esse é talvez um dos mais importantes dentro do convívio familiar: comunicação aberta e honesta. A capacidade de compartilhar pensamentos e sentimentos de forma aberta e honesta e a disposição para ouvir atentamente um ao outro é ponto passivo. O homem e a mulher, eles têm que ter um diálogo aberto. Não pode ser aquele diálogo, sabe, de só reclamações.
Eles têm que sentar e conversar. Quando algo não está dando certo, sentem e conversem. Ajustem aquilo que precisa ser ajustado. Quando algo não está bem, ele tem que ser tratado. Eu falei no dia da ministração, quando eu estava ministrando aos casais, eu sou de uma geração que quando qualquer coisa estava errado num casal, se fazia de tudo para consertar. Um dedo que você machucou e inflamou, você não corta ele para tirar a inflamação. Você põe remédio para curar. E o casamento precisa ser assim, a vida familiar precisa ser assim. Se alguma coisa não está andando 100% como você queria que andasse, você tem que tratar aquilo. Você tem que sentar e conversar. E o principal seria a comunicação. A comunicação aberta, sincera, sem subterfúgios, sem negações, sem esconder nada. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa veio falar comigo na igreja, me pediu um conselho, porque ele estava endividado, ele andou pegando dinheiro com a agiota para poder manter o comércio dele, e ele chegou num ponto que o dinheiro que ele recebia ia tudo para a mão dos caras. E ele estava preocupado, como é que eu faço? A minha mulher vai ficar louca da vida comigo, meus filhos e tal, isso. Ele falou uma conta de coisa. Na realidade, eu não sei se é que ele estava tentando ver se eu arrumava dinheiro para ele poder pagar a dívida dele. Não sei. Também eu não tinha. Mas o meu conselho para ele foi o seguinte: reúne toda a tua família. Talvez seja bom você primeiro falar com a sua esposa, fazer ela entender, explicar para ela, não esconder nada, fale com clareza, fale com sinceridade, e vocês como família, vocês vão se entender. Aí depois você chama seus filhos também. Quem sabe os seus filhos que estão trabalhando pode ajudar você a sair daquele enrosco financeiro e dali para frente você decidir a sua vida. Chama, depois foi embora, nunca mais voltou, não sei o que aconteceu. Mas esse foi o conselho que eu dei. É a única forma que eu entendo que um casal, uma família pode se ajustar, é através de sentar e conversar e decidir o que tem que ser feito. Eu não posso tomar decisão por mim, sozinho, porque afinal de contas eu tenho uma família. E como eu tenho essa família, eu tenho que participar para eles das situações que nós estamos vivendo. Porque tudo aquilo que traz consequências para mim, fatalmente vai trazer para eles também. Talvez alguém pode dizer, não, mas o meu filho não tem nada a ver com isso. Não tem, mas vocês moram debaixo do mesmo teto. A conta que é paga, você paga, ele também usufrui, talvez ele também te ajude a pagar, então ele precisa de saber o que está acontecendo. E isso só vem através de uma comunicação aberta e honesta. Eu expliquei para aquela pessoa nesse dia, e hoje eu falo aqui nessa mensagem da mesma forma. A nossa comunicação, marido, mulher, família, tem que ser uma comunicação aberta. E não pode ser aquela comunicação somente no momento que tem coisas para resolver. Tem que haver uma alegria de estarem juntos, de conversar, de compartilhar, de contar coisas engraçadas, de contar coisas que muitas vezes você viu ali fora. E principalmente quando tiver alguma aflição, o primeiro lugar onde você tem que trazer é na sua casa, sabe? Você está com um problema lá, qualquer coisa no trabalho, você não tem que trazer problemas do trabalho para casa. Mas algumas coisas você pode comentar com a família, pedindo que o pessoal de repente orem contigo, porque com certeza aquilo vai mudar. E isso é para todos, é para os pais, é para os filhos. Não pode ser uma coisa, a comunicação tem que existir na vida da família. Outra coisa também que eu preciso também trazer para nós, que é muito importante, está no quarto tópico, é apoio e admiração. A minha pergunta para você que é marido: você apoia e admira a sua esposa? Você que é esposa, você apoia e admira o seu marido? Isso precisa acontecer. Um casal precisa ter apoio um do outro. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós não conseguimos fazer nada se não for apoiado um pelo outro. Se você tem uma família, essa vai ser o teu pilar mestre, que é a família. Tudo que nós fazemos, eu falo por mim, tudo que eu faço sempre foi direcionado para a minha família. Então, se tiver qualquer problema ali que eu preciso resolver, eu preciso comunicá-los também. Então, é necessário que a gente tenha esse apoio e essa admiração por parte de todos. Nossos filhos têm que nos admirar pela pessoa que somos, por mais simples que sejamos. Nossa esposa tem que nos admirar pela nossa maneira de agir e também tem que nos apoiar. Agora, essa admiração, como é que ela vai ter? É através da sua forma de agir. Se você tiver atitudes que sejam louváveis,
com certeza a tua esposa vai te admirar, com certeza teus filhos te admirarão. Agora você precisa fazer as coisas certas. Você se sente seguros, apoiados, nutre uma admiração verdadeira um pelo outro? Isso precisa acontecer. Ambos se sentem desafiados a melhorar, inspirados no outro ou nas pessoas da casa? Isso é importante. É terrível ver alguém que faz comparações entre pessoas, sempre desprezando o próprio cônjuge. Isso acontece. Acontece que tem pessoas, homens, que fazem comparações desprezando a sua esposa. Outras mulheres também fazem comparações desprezando o marido. Muitas vezes ela compara o marido dela com o marido da outra, dizendo que o marido da outra é imensamente melhor. E vice-versa, o marido também faz uma comparação com a esposa do colega, como é que se diz? Trazendo ela assim como se estivesse numa redoma, como santa. E isso, normalmente a pessoa quando faz isso, na presença do próprio cônjuge, ele causa um constrangimento para aquela pessoa, e aquilo pode ter diversos resultados, que eu não quero nem nomear nenhum deles aqui, mas a gente precisa apoiar quem é que está com a gente, quem é a pessoa que está do meu lado todos os dias, quem é a pessoa, vamos usando o lado como família, como esposo e marido e mulher, que dorme comigo todos os dias. Então, é essa pessoa que eu tenho que apoiar, que é ela que vai continuar a caminhada comigo quando nossos filhos casarem e forem embora. Então a gente precisa tomar esses cuidados. E uma outra coisa muito importante é o crescimento juntos. Nós temos que crescer juntos. Não tem como um crescer e o outro ficar para trás. Um casal, uma família tem que crescer juntos. Um vai ser apoiado pelo outro, vai ser admirado um pelo outro. Eles vão juntos caminhando na mesma direção, com os mesmos sonhos. E isso não tem outro tipo de coisa que você possa colocar no lugar. O amor verdadeiro incentiva o crescimento pessoal de cada um. Eu tenho que me admirar pelas coisas que a minha esposa faz. Ela tem que se admirar e me apoiar pelas coisas que eu faço, sabe? Tem muitos maridos. Uma vez eu tive uma situação que um casal amigo nosso, o homem estava hiper revoltado, porque a mulher tinha feito a inscrição numa escola para estudar, para ela fazer lá um curso de enfermagem, se não me engano, não me lembro direito, era uma escola técnica. Esse homem estava sem falar com ela quando ela falou que ia fazer esse curso. E quando ela fez a matrícula, virou uma guerra dentro de casa. Aí eu fiquei sabendo através da minha esposa e tal. E um dia nós estávamos todos juntos, eu não lembro se foi um almoço, o que foi, e eu resolvi tomar parte naquilo ali, sem entrar no mérito. Eu cheguei para a pessoa que estava estudando, eu cheguei para ela e falei assim: olha, preciso falar uma coisa para você. Isso junto com o marido dela, junto com a minha esposa e outras pessoas. Falei: você é uma pessoa admirável. Ela olhou para mim e falou: por quê? Falei: você decidiu estudar. Se você decidiu estudar, é porque você quer crescer. Se você quer crescer, é porque você quer ver a sua família bem. E isso é louvável. Aí virei para o marido dela e falei: parabéns, a tua esposa é uma pessoa especial. Aí ele ficou assim, eu sabia do que tinha acontecido, mas fiz de conta que eu não sabia de nada. Ele ficou assim meio, sabe, a pessoa ficou meio sem graça na hora, não falou nada, e passado o tempo eu fui sabendo que melhorou muito aquilo ali. Por quê? Porque acho que daí ele compreendeu que, poxa, a minha mulher está estudando, é para melhorar, é para a gente, é para nós. Então eu tenho que apoiar isso. A minha esposa, tudo quanto é coisa que ela quer fazer, claro que a gente conversa antes, mas ela tem muitas coisas que ela quer fazer. Eu, se for alguma coisa que eu acho que não é muito cabível para ela, eu vou falar com todo respeito, mas na maioria das vezes não acontece isso, porque eu apoio o que ela faz. Ela está fazendo um curso desse ou daquele, porque eu sei que ela gosta, aquilo ali é satisfatório, vai trazer um crescimento na vida da pessoa. Você tem que apoiar, marido, você tem que apoiar a esposa. Então não tem essa de você ficar ali reclamando, sabe? A pessoa ficar que nem uma estaca enfiada no chão ali, que não sai para lugar nenhum e não quer que o outro saia também. Você tem que apoiar a pessoa que está do teu lado. Então é importante isso, você tem que crescer. E o crescimento só vem de uma decisão sua. Você não vai crescer simplesmente porque vai ter esse espaço para crescer. Você tem que lutar para que aquilo aconteça.
Então, é muito importante. O amor verdadeiro incentiva o crescimento pessoal de cada um. Vocês conhecem e respeitam as diferenças, mas trabalham juntos para construir um relacionamento duradouro. Isso é muito, muito importante. E como conclusão, esses são apenas alguns sinais que precisamos analisar se estão presentes no nosso relacionamento. Se estão, procure melhorá-lo cada dia mais. Se não estão, está na hora de começar a rever os princípios da sua relação. Pensa nisso. É importante você pensar dessa forma. Amém? Eu queria orar com você nesse momento e depois nós fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Salvador eterno, Pai querido, te louvo e te glorifico neste dia. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concede para que possamos trazer através da mensagem da tua palavra uma orientação que eu creio pode servir para muitos casais, para muitas famílias. Que o nome do Senhor continue sendo louvado através das nossas vidas e que juntos nós possamos entender, crescer, valorizar, que a família seja valorizada, que o amor do Senhor esteja presente em todo o tempo. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Guarda, Senhor, a minha vida, minha esposa, meus filhos, minha casa e a vida de todos eles, todos estes que assistiram esse vídeo e aqueles para os quais eles serão passados. Que seja, Senhor, um tempo de realmente manifestação do teu poder nas nossas vidas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero que esta mensagem possa trazer uma boa reflexão na sua vida e que você possa realmente fazer algo novo dentro da sua vida, do seu casamento, dentro da sua família, e que isso venha trazer alegria e satisfação ao coração de todos vocês. Obrigado por tudo, beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.